não se pode analisar o inconsciente. Há especialistas, bem sei, que tentam fazê-lo, mas não o creio possível. O inconsciente não pode ser examinado pelo consciente. E já te digo por quê. Através de sonhos, sugestões, de símbolos, de mensagens diversas, tenta o inconsciente comunicar-se com a mente consciente. Essas sugestões e mensagens requerem interpretação e a mente consciente as interpreta conforme seu próprio condicionamento, suas idiosincrasias. Nessas condições, não há completo contato entre as duas, nem perfeita compreensão do inconsciente. Ele é algo que, em sua inteireza, não conhecemos bem. Entretanto, se não compreendermos e nos libertarmos do inconsciente, com a sua carga histórica, a longa história do passado, haverá sempre contradição, conflito, uma furiosa batalha interior. Assim como disse, a análise não é o meio de compreender o inconsciente. A análise implica um observador, um analista separado da coisa analisada. Há uma divisão. E onde há divisão, aí não existe compreensão. Esta é uma de nossas dificuldades, talvez a principal dificuldade, o ficar livre de todo o conteúdo do inconsciente. É possível tal coisa? Não sei se já tentou analisar você mesmo, analisar o que pensa, o que sente, e também os motivos, as intenções que dão origem a seus pensamentos e sentimentos. Se já o fez, estou certo de que descobriu que a análise não pode penetrar bem profundamente. Depois de atingir uma certa profundidade, ela se detém. Para se penetrar profundamente, é necessário por fim a esse processo, que é o analista analisando continuamente. E em troca começar a ouvir, a ver, a observar cada pensamento, sem dizer isso é correto e aquilo é errado, sem condenação ou justificação. Quando se observa dessa maneira, se descobre que não há contradição e, portanto, nenhum esforço. Consequentemente, há compreensão imediata. Mas, para nos investigarmos com profundeza, devemos, obviamente, estar livres da ambição, da competição, da inveja e da avidez. E isso é difícil de conseguir, porquanto a inveja, a cupidez e a ambição são a própria substância da estrutura psicológica social de que fazemos parte. Vivendo como vivemos, num mundo feito de cobiça, desejos imoderados, competição, torna-se um problema real o nos livrarmos inteiramente dessas coisas, sem, ao mesmo tempo, sermos destruídos pelo mundo. Se nos pomos a observar, percebemos com que rapidez a ciência e a tecnologia progridem em toda parte. Em breve o homem será capaz de voar até a Lua. Os computadores estão assumindo várias funções do homem e os próprios homens se estão tornando cada vez mais semelhantes a máquinas, cada vez mais automáticos. Muitos de nós vamos para o emprego dia após dia e nos sentimos totalmente entediados do trabalho que desempenhamos. E, portanto, procuramos uma maneira de fugir a esse tédio. E a religião oferece uma fuga maravilhosa. Ou também recorremos a várias formas de excitação dos sentidos, a drogas a fim de sentirmos mais, de vermos mais. Isso está acontecendo em todo o mundo. Nos vemos em perpétuo conflito, não só dentro de nós, mas ainda com nossos semelhantes. Todas as nossas relações se baseiam no conflito, no possuir, no adquirir, na força. E quando nossa mente está empenhada em tal conflito, tal desespero e ansiedade, não vejo como possamos ir muito longe. Mas nós temos de ir longe. Temos de destruir a estrutura psicológica da sociedade,
dentro de nós mesmos, destruí-la completamente. Esse é, sem dúvida, o problema supremo de nossa existência, pois nós vivemos uma vida bem superficial e procuramos penetrar profundamente pela leitura, pela aquisição de conhecimentos, de mais e mais informações. Mas todo conhecimento, toda informação fica sempre na superfície. A questão, portanto, é realmente essa. Como pode uma pessoa viver nesse mundo sem produzir conflito exteriormente e, sobretudo, intimamente? Porque o conflito interior dita o conflito exterior. Só a mente que está verdadeiramente livre do conflito em todos os níveis, por não ter problemas psicológicos de espécie alguma, só ela pode descobrir se algo existe além dela própria. Essencialmente, nosso problema não é como ganhar mais dinheiro ou como abolir a bomba de hidrogênio, ou se devemos aderir ao mercado comum europeu. Esses problemas não são profundos. Eles serão ajustados e controlados por fatores econômicos, pelos acontecimentos históricos e pelas inumeráveis pressões dos governos soberanos, das sociedades e religiões. O importante é sermos capazes de aliar-nos deles, não pelo nos retrairmos, nos tornarmos monge ou freira, mas pela real compreensão de todo o seu significado. Temos de descobrir por nós mesmos se é possível ficar-se completamente livre da estrutura psicológica da sociedade. Vale dizer ficar livre da ambição. Digo ser isso perfeitamente possível, mas não é fácil. É muito difícil ficar livre da ambição. Ambição implica mais implica tempo. E tempo significa chegar, alcançar. Negar o tempo é estar livre da ambição. Não me refiro ao tempo cronológico. Esse não se pode negar, porque se o fazemos, estamos arriscados a perder a condução. Mas o tempo psicológico que nós próprios criamos, a fim de nos tornarmos algo interiormente, esse pode se negar. E isso significa realmente morrer para o amanhã sem desesperar. Como sabe, há pessoas muito sutis, intelectuais, que examinaram os processos externos do homem, examinaram a sociedade com suas intermináveis guerras, examinaram as igrejas com suas crenças, seus dogmas, seus salvadores, e depois viram-se em desespero. E em virtude desse desespero, conceberam uma filosofia de aceitação do imediato, de não pensar no amanhã, porém, viver o mais completamente possível no agora. Eu não me estou referindo a nada disso. Qualquer indivíduo materialista, superficial, pode fazê-lo, e não precisa ser muito inteligente. E é isso, infelizmente, o que quase todos nós fazemos. Vivemos para hoje e o hoje se prolonga em muitos amanhãs. Não tenho nada disso em mente. Me refiro ao negar a ambição total e imediatamente. Morrer psicologicamente para a estrutura social, de modo que a mente nunca se aprisione no tempo, na ambição, no desejo de ser ou de não ser alguma coisa.